Vamos falar do baço, atendendo inclusive a um pedido de um questionamento que me foi feito com relação à imagem em espelho no baço. Sim, acontece imagem em espelho no baço, pelo mesmo motivo que a gente costuma ver no fígado, a superfície altamente refletora da pleura, na verdade por conta do ar do pulmão, e aí aquela superfície toda ali de pleura, diafragma, ela fica muito refletora por conta desse ar do pulmão. Então ela aparece exatamente assim, ó, bem ecogênica, o diafragma aparece bem ecogênico, e aqui a gente consegue ver todo o baço no maior eixo dele. Para abordar o baço, essa é a melhor posição, né? Entre as costelas, às vezes abaixo do rebordo costal, jogando um pouquinho para cima, e aí vai variar muito do freguês, né? Porque tem pacientes que a gente pega bem aqui, e tem pacientes que a gente tem que, às vezes, deixar em decúbito dorsal, às vezes essa posição não fica ideal, por conta de posicionamento de gases, do ângulo esplênico, do cólon, então tudo isso interfere. Aqui eu estou pegando muito fácil, o baço é um baço bem simples de pegar, tá? Inclusive mudando de posicionamento aqui intercostal, eu continuo vendo muito bem, ó. Eu pego muito bem aqui, nem tanto, mas no segundo arco descendo aqui eu pego também, no segundo na minha sequência, né? Se eu descer mais um eu pego bem também, e se eu vier para baixo da última costela, se eu forçar um pouquinho e jogar para cima, eu também vejo muito bem. Então tá bem tranquilo, tá? O estudo, como todos os órgãos, ele precisa ser no eixo longitudinal, fazendo essa varredura, né? Do transdutor para um lado e para o outro. Depois é importante eu virar os 90 graus e fazer a varredura também nesse sentido, de baixo para cima, de lateral para lateral. Então aí eu tenho certeza de que eu examinei todo o órgão. Mas aí, respondendo aquela questão da imagem em espelho, a imagem em espelho aparece justamente por conta da reflexão do eco, que vai viajando aqui através do baço, encontra uma superfície altamente refletora aqui, e ele volta com muita intensidade. No que ele volta com muita intensidade, ele novamente encontra o parênquima e retorna. Na hora que ele retorna, ele encontra novamente a superfície refletora, e aí sim é que ele assume o trajeto de ir para o transdutor novamente. Então o transdutor, ele recebe esse eco duas vezes. Ele recebe o eco quando ele vem aqui no tecido e volta, e ele recebe o eco pela segunda vez da primeira reflexão. Então vamos lá, caminho do eco. Ele vem aqui, encontra parênquima, reflete e desenha o baço. Só que alguns ecos eles vão ainda com uma certa intensidade, uma certa amplitude, encontra a superfície bastante refletora da superfície pulmonar. Aí refletem muito. Na hora que eles refletem muito, eles encontram parênquima de novo e volta a refletir. Sendo que essa segunda reflexão, ela pegou o caminho inverso aqui, ó. Ela vem daqui, refletiu no parênquima novamente, volta para a superfície e assume o caminho de volta. Então essa já é uma um segundo reflexo daquele pulso de ultrassom, mas com o tempo dobrado. Como a imagem de ultrassom ela é formada na altura, né, na profundidade, a partir do tempo desse eco, ecos mais rápidos, os ecos que retornam mais rápidos, eles vão ser representados mais acima, e os ecos que retornam mais lentamente, mais tardios, eles vão ser representados mais para baixo. É assim que o equipamento interpreta para poder botar numa ordem anatômica. Então, essa segunda reflexão é interpretada como mais profunda, por isso que vai vir a imagem espelho, como se estivesse para dentro do pulmão,
Respire fundo, por favor. Vamos ver se eu consigo acentuar essa imagem espelho. Solta. Você vai respirar até metade do que você fez, tá? Respire fundo. Aí. Deixa eu ver aqui como é que fica. Aqui. Aqui fica muito nítido, olha. Aqui tá a divisão do diafragma, aí tem diafragma, tem pleura e tem a superfície pulmonar. E olha só, a impressão que a gente dá, que eu vou aumentar aqui, eu vou aumentar meu TGC em porções profundas para acentuar um pouquinho isso daqui. Então a impressão que a gente tem, solta o ar, é que tem um outro baço aqui, ó. Ou, na verdade, como se o pulmão tivesse comprometido, tivesse denso, né? Tivesse consistente, mas não é. Isso é simplesmente um artefato. Na verdade, o que está aparecendo aqui é a imagem replicada dessa porção inferior do baço. E aí está a imagem espelho no baço. E tem uma outra questão também anatômica, que é as superfícies pleurais, as superfícies peritoneais nessa região da subfrênica aqui desse lado do baço. A gente sabe que no lado direito o fígado ele não é totalmente livre, totalmente encoberto de peritônio. Ele tem uma área que chama área nua, onde há uma reflexão do peritônio. Então o líquido, se tiver uma ascite, ele não cobre totalmente o fígado. No baço não existe isso. No baço, quando há alguma ascite, o líquido caminha aqui por cima do baço mais livremente. Então uma pequena ascite às vezes aparece só como uma lâmina aqui para cima ou só próximo ao polo inferior. Então é comum quando tem ascite a gente ver uma lâminazinha aqui mais fácil do que quando do que no lado direito, quando nessa região, né, no contato do fígado com o diafragma. Aqui aparece com mais facilidade, justamente por conta dessa área mais livre aqui de peritônio. E aí aparece aqui. Porém, algumas situações, por exemplo, traumas de baço, a gente pode ter umas coleções, hematomas, né? Por conta do trauma, a gente pode ter hematomas esplênicos, então eles também formam algumas coleções para cá. O que eventualmente torna mais difícil a gente definir limites do baço, mas não é uma constância, eventualmente pode trazer essa dificuldade. E a outra questão interessante aqui é o ângulo, é o seio costofrênico. O seio costofrênico, ele te traz esse artefato aqui, forma uma sombra por conta da reflexão do ar aqui também, e aí se você não pegar essa janela do baço, mas fugindo aqui, ó, fugindo daqui, ó, onde é que está ficando o seio costofrênico? Está ficando aqui para baixo, né? Então, eu consigo ver o parênquima desde que eu fuja dessa sombra aqui. Se eu subir, quem vai ficar na frente é o pulmão, e esse pulmão vai fazer essa sombra aqui, ó. Só consigo pegar metade do baço agora, porque o restante está encoberto com essa reflexão. Aqui a gente vê um artefato de reverberação também, não vou explicar isso agora, mas a gente percebe que tem uma superfície aqui, uma superfície aqui, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Isso é artefato de reverberação, além da sombra, porque o som não percorre nessa direção, aí forma uma sombra também. Muito bacana, e essa é uma região que a gente costuma ver pequenos derrames pleurais. É fácil ver o derrame pleural quando está aqui, a gente pode trocar pelo transdutor linear, e aí fica mais nítido ainda essa abordagem na busca de pequenos derrames pleurais. Muito bom, aqui está o fígado normal, e é isso aí que a gente tem para hoje sobre baço e artefatos, um bocado de coisa.